Olá, está começando o Perfil Parlamentar, uma série para mostrar quem são os deputados eleitos para a 55ª legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Na edição de hoje eu vou conversar com o deputado Rodrigo Lorenzoni. Ele que foi eleito primeiro suplente pelo Partido Democratas, assumiu o mandato aqui no dia 27 de março. Deputado, muito obrigada pela sua disponibilidade de mostrar um pouquinho da sua trajetória, que começou bem cedo na política agora, sua primeira eleição, né, deputado? Como que está sendo já esse seu processo aqui de entrosamento no Parlamento Gaúcho? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é uma alegria conversar contigo, com os telespectadores da nossa TV Assembleia, né? E eu me preparei e sempre desejei poder contribuir com o nosso Estado, né? Tenho uma trajetória política de um bom tempo, né? Que começou como militante partidário, né? Sempre identificado com as causas liberais, com a importância da defesa dos direitos do cidadão, né? E a partir daí comecei a fazer minha trajetória, né? Então, desde o início como militante, acabei depois por um bom período sendo presidente da juventude do então PFL, do Partido da Frente Liberal, fui presidente aqui no estado do Rio Grande do Sul. Depois, quando o PFL se transforma em Democratas, eu ajudo a fazer essa transição, presidindo a nossa juventude no estado e sendo vice-presidente nacional da Juventude Democratas, então, né? E ali fui, então, conhecendo um pouco mais dos ritos legislativos, da política em si, como ela funciona, a importância dela para a sociedade. E aí faço uma pausa nesta caminhada partidária e aí concorro à presidência do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que é a minha profissão, e que eu sou muito apaixonado por ela e também sempre quis contribuir com a profissão, enfim. Venho de uma família de veterinários, né? O meu avô era médico veterinário, meu pai é médico veterinário, eu sou a terceira geração já. E aí tive a possibilidade e a satisfação de me eleger para um primeiro mandato, me reelegi para um segundo e fiz este ciclo lá no Conselho Regional de Veterinária que foi até 2017, né? E a partir dali, sempre com esse desejo e esse desafio de participar do serviço público, da área pública, de buscar contribuir, me senti pronto, né, para oferecer meu nome aos eleitores e aí montei então essa candidatura a deputado estadual no ano de 2018, né, e que tu bem falasse, acabamos conquistando a primeira suplência. Com esta composição do governo, né, eu estava no secretariado, fui convidado pelo governador Eduardo Leite, tive secretário de Estado de Articulação e Apoio aos Municípios por 90 dias, com a assunção do deputado Rui à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, abriu então um espaço aqui na Assembleia e acabei vindo aqui assumir o meu mandato e aí começar a dar os primeiros passos aqui na casa. A família Lorenzoni o senhor não é o primeiro representante da família a ocupar um espaço no Parlamento Gaúcho. Seu pai foi deputado estadual por vários mandatos e hoje deputado federal e ministro, inclusive, do governo Bolsonaro. A influência o senhor teve dele para seguir os passos dele? Foi assim? Assim como a veterinária está no sangue da nossa família, a política também, né? O avô do meu pai foi prefeito de vacaria, né? Então a gente tem este envolvimento também, essa vocação para a atividade pública também vem de berço, né? E é evidente que desde pequeno, acompanhando meu pai, eu tenho uma relação muito próxima a ele, né? De muito carinho, afeto, e sempre acompanhei muito o meu pai, né? Nas caminhadas dele, desde o início, né? Na política profissional, na política partidária. Depois, quando chegou na Assembleia aqui, eu frequentemente estava com ele aqui, quando ele era deputado, isso no ano lá de 1994, né? Então acompanhava ele aqui em votações importantes, e com certeza isso foi me formando, né? Enquanto pessoa, entendendo a importância do parlamento também, né? A importância histórica e de definição das políticas públicas de Estado estão aqui dentro do parlamento, né? O Poder Executivo, ele é um poder que propõe as alterações, mas quem decide em levar ela ou não adiante é o Poder Legislativo, né? Então é um poder que tem a possibilidade de intervir diretamente nas vidas das pessoas, por mais que eu defenda que o Estado tem que intervir o mínimo possível na vida do cidadão, existem situações que precisam ser reguladas, regulamentadas, leis, enfim, aprovadas, reformas aprovadas, enfim, e foi aí que eu fui aprendendo a importância desse poder, né? Que infelizmente nos últimos anos
a política como um todo, né, no país está tão descredibilizada por erros de muitos políticos, né, mas a importância do parlamento, a importância da política, ela é inconteste, é só através dela que nós vamos fazer mudanças positivas. E foi, enfim, através desse acompanhamento desta caminhada do meu pai, sim, foi um fator importante na minha formação, né? Não foi o único, evidentemente, né? Eu me preparei, estudei, tive outras vivências, né? Mas com certeza este acompanhamento do trabalho dele me ajudou a formar aí, com certeza, o perfil que eu tenho hoje. O senhor já, nos encontros familiares, né, o senhor conversa com ele sobre a representatividade que ele tem hoje em nível nacional e, sobretudo, de apoiar o Rio Grande do Sul? Bom, os encontros familiares estão cada vez mais raros, né? Seja pela atividade absolutamente intensa que ele desempenha como ministro-chefe da Casa Civil, né, de um governo que está iniciando, de um governo que vem se propondo a mudar muitas das práticas políticas e enfrentar, inclusive, uma cultura que estava estabelecida, pelo menos nos últimos 30 anos, uma forma de fazer política muito alicerçada no toma lá da cá, na cooptação, inclusive com tristes episódios de corrupção, né? E o governo Jair Bolsonaro vem com o compromisso da eleição de mudar essa forma. Então, isso não é fácil e a agenda dele é absolutamente intensa, né? Então, por um lado, a agenda dele, por outro, a minha, né? Que também um mandato parlamentar exige muito da gente, né? E eu entendo o mandato parlamentar como um compromisso e uma missão que deve ser desempenhada a pleno, né? E assim que tenho conduzido as minhas ações, e isso requer presença aqui no plenário, presença nas comissões, estudo, né? Mas também requer nós estarmos próximos das pessoas, né? O parlamento é a casa do povo, né? E para que nós possamos estar próximos da sociedade, nós precisamos ir até a sociedade. Eu tenho me dedicado muito a isso. Então, as agendas são muito intensas, né? Mas quando a gente se encontra, a gente busca equilibrar, né? Ter um espaço para sempre poder falar da família, viver enquanto família, né? Curtir os meus filhos, o meu filho, que são um dos netos dele, o meu afilhado, meus irmãos, ele. Então, a gente procura usar esses momentos de família para isso, mas também tem um tempo que é importante a gente falar sobre política, sobre o nosso futuro, sobre as coisas que estão acontecendo no nosso estado, no nosso país, né? Muitas vezes discutimos juntos, né? Situações, decisões, e acaba, tenho certeza, sendo um momento muito rico de aprendizado para mim. E sei também que com algumas reflexões consigo contribuir com ele também nesse processo. A propósito, o seu primeiro grande expediente, que ocupou aquela tribuna aqui do plenário 20 de setembro, foi uma homenagem ao Esporte Clube Internacional, né? E também ao Beira-Rio. E no o seu pronunciamento o senhor iniciou, lembrando do avô, do pai e do filho, que inclusive levou a primeira partida com torcida mista, né? Isso. O futebol, o Inter é uma paixão também. É uma paixão absoluta, né? O futebol é uma paixão dos gaúchos, dos brasileiros, né? Nós temos dois grandes times aqui no Rio Grande do Sul, o Grêmio e o Inter, e que representam o nosso estado, o Brasil afora, são importantes para o desenvolvimento econômico, para o nosso desenvolvimento social, e por que não também falar do desenvolvimento e da construção das relações de afeto, né? A minha relação com meu pai passa por muitas coisas, mas também pelos momentos do Beira-Rio, né? Muitos momentos que eu tinha meu e do meu pai, era nós dois juntos no estádio. Ali eu tinha o meu pai para mim, né? Não precisava dividir ele com meus irmãos, né? Depois os irmãos juntos no jogo, enfim, mas são momentos, eu com meu filho, né? É um programa de pai e filho, além da paixão clubística, né? Então, também foi com essa intenção que a gente fez este grande expediente para reforçar esses valores, né? Do futebol como uma paixão, como um esporte, como algo que desenvolve a economia do nosso estado, mas que também é uma fonte de diversão, uma fonte de carinho, uma fonte de afeto, e não é uma guerra, né? Não é local de violência. Então, com esse objetivo, a gente propôs esse grande expediente num ano importante, né? Em que o Internacional faz 110 anos, o Beira-Rio faz 50 anos, e aí uma homenagem a toda a direção do Inter, aos funcionários, aos jogadores, mas principalmente à torcida colorada, que é tão apaixonada por esse clube.
O senhor integra essa nova bancada que teve uma renovação de mais de 50% aqui no estado do Rio Grande do Sul. A renovação foi grande em nível nacional. E o senhor conquistou 16.895 votos e as 5 maiores votações foram Porto Alegre, 4.428, seguido por Alvorada, 888, Gravataí, Canoas e depois foi para Serra Vacaria, mas que tem a relação familiar também. Uhum. O que os gaúchos podem esperar do senhor, sobretudo, imagino que o senhor queira ampliar essa votação para as próximas eleições, ou a próxima eleição, se concorrer novamente, mas o que eles podem, aqueles que depositaram o voto na urna, confiando no senhor, o que eles podem esperar do senhor? Bom, o meu trabalho e a minha dedicação, ele está absolutamente alinhado com tudo aquilo que eu conversei com a sociedade durante o processo eleitoral, né? Então, em primeiro lugar, transparência em todos os nossos atos, um compromisso muito firme com o combate, o fim dos privilégios que distorcem a função da nossa máquina pública, compromisso de enfrentar de forma muito aguerrida as reformas que o Estado precisa passar para que nós possamos fazer a travessia desse momento tão difícil que o Estado passa, né, e que nós possamos construir um novo Rio Grande em que o Estado do Rio Grande do Sul, o governo do Rio Grande do Sul possa ter capacidade de cuidar daquilo que é essencial para as nossas vidas, que é a saúde, a educação e a segurança. Um compromisso com o desenvolvimento econômico, né? Eu sou empreendedor, né? A gente tem uma empresa familiar, um hospital veterinário, começou com meu avô lá e tive outras empresas ao longo da minha trajetória profissional e entendo, né, que o empreendedorismo é uma das grandes portas para o desenvolvimento, né? Então tenho compromisso com isso, com o setor agropecuário, né? É o motor da nossa economia e que hoje enfrenta tantas dificuldades, né? Eu sempre digo que o setor primário já basta de indefinição que o clima causa, né? Mas no nosso estado a gente ainda tem algumas inseguranças jurídicas, tem problemas de infraestrutura, de logística, que precisam ser enfrentados, né? Então é nesta área que eu vou de forma muito transparente trabalhar e acredito, né, que o voto ou a conquista eleitoral ela tem que ser reflexo de um trabalho, né? Então hoje eu não estou focado na próxima eleição, eu estou focado em fazer um trabalho bom aqui, um trabalho em que possa contribuir com o nosso Estado e que a gente possa e passe a voltar a ter esperança e resgatar o orgulho de ser gaúcho. O senhor já está integrando, inclusive, a Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, como também a Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. São duas comissões importantes, as quais o senhor já está participando, já estão com um trabalho avançado também, deputado. Isso, as comissões temáticas são ambientes muito importantes dessa casa, porque é ali que a gente discute com profundidade, né, os temas pertinentes a cada uma das comissões. Então, já participei de um bom número de reuniões de cada uma delas, com discussões importantes, né. Derivado dos trabalhos lá, nós propusemos a Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha, né, como a intenção de construirmos mais um ambiente, mais um instrumento do parlamento em que possa organizar e contribuir, possa organizar todos aqueles parlamentares que têm envolvimento com o agronegócio, têm compromisso com a agricultura, com a pecuária, para que nós possamos juntos buscar soluções para os nossos produtores, né? Esta é uma casa de construção coletiva, é uma casa de entendimento, né? E nós temos que ter estes espaços que a Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha, que eu tenho a honra e o desafio de presidir, deve construir, né? Nós conseguimos montar um grupo que, independente das nossas matizes ideológicas, nós possamos construir caminhos comuns que garantam para o produtor aquilo que ele precisa, né? Que é segurança no campo, que é infraestrutura, que é apoio, que é a condição de trabalho, né? E que nós possamos também fortalecer aí as nossas grandes vitrines do agronegócio, né? Nós estamos agora na época da FenaSul Expo Leite, a Expo Inter está vindo, então nesse sentido que a Frente Parlamentar quer poder contribuir. A agropecuária gaúcha ela tem um papel fundamental de destaque em nível nacional e internacional também, né? A gente sabe de tudo o que acontece, mas ela sofre sempre os problemas com a política nacional, deputado. O que precisa ser feito neste momento, porque a gente sabe que a agropecuária alavanca a economia do estado do Rio Grande do Sul? Bom, nós temos alguns gargalos importantes, né?
como eu falei antes, do ponto de vista logístico, né? Nós temos, o Brasil se constituiu em cima de uma logística de estradas, né? Isso é oneroso e não conseguiu manter a qualidade das estradas, né? Então isso aumenta o custo do produto porque nós temos dificuldades de escoar a nossa produção. Então nós precisamos discutir o uso de ferrovias, o uso de hidrovias, caminhos para que recuperemos as estradas, para que nós possamos superar este gargalo logístico, né? Do ponto de vista da infraestrutura, nós temos sérios problemas de energia elétrica, inclusive de conectividade no campo, né? A gente fala e já existem os regramentos para, por exemplo, a emissão de nota fiscal eletrônica, mas o produtor não tem acesso à internet no campo, né? O produtor tem que investir muitas vezes em gerador, porque a corrente trifásica não chega na propriedade dele, né? Então isso são alguns gargalos que vem há anos que nós precisamos enfrentar, né? Isso vem atravancando o aumento da produtividade, né? E outra coisa muito importante é a segurança jurídica para o produtor. O nosso país, e talvez a situação mais exponencial disso seja o fundo rural, né? Existiu uma regra, existiu uma interpretação jurídica, os produtores se organizaram para atender esse dispositivo jurídico, e aí houve uma reinterpretação da regra. Enfim, que segurança jurídica e financeira pode ter o produtor nisso, né? Então, e o outro viés que eu entendo que é fundamental é a questão da segurança no campo, né? O Rio Grande do Sul é um estado que sofre muito com o abigeato. É verdade que nós evoluímos nos últimos anos, mas ainda de forma tímida para o tamanho do problema, né? Então, e a questão dos crimes rurais tem o abigeato, que é o roubo dos animais, né? Mas também é crescente os registros de roubos de insumos, de maquinários, né? E isso é prejuízo ao produtor todo o tempo, né? Então eu acredito que esses são os principais, os prioritários temas a serem enfrentados, e isso sim precisa de um entendimento do Poder Público Federal e do Poder Público Estadual para que a gente possa superar isso e aí sim fazer do Brasil a real potência agrícola, né, que todo mundo sabe que nós temos e que nós temos que conseguir construir os caminhos para que a gente possa, enfim, conquistar este espaço. Vamos falar agora do seu primeiro projeto de lei protocolado aqui na Assembleia. Foi no dia 13 de maio que propõe a criação da Declaração Estadual de Direitos da Liberdade Econômica. Bom, esse é um projeto de lei que a gente traz para cá, baseado numa medida provisória que o governo federal apresentou, justamente com a intenção de fazer o que nós estávamos falando na questão do agro, né? Construir dentro da nossa nação e da nossa federação alinhamentos de entendimento, né, entre as normativas da União e dos Estados, né? Essa declaração de liberdade econômica, ela, na minha visão, ela é muito importante porque ela traz, primeiramente, uma inversão da forma da relação do Estado com o cidadão, do Estado com o empreendedor, né? Ou seja, ela parte do princípio que o Estado reconhece a boa-fé do cidadão. O Estado brasileiro hoje, através dessa burocracia cartorial, do emaranhado de deveres, que não é de deveres, é de obrigações que impõe ao cidadão, parte do princípio que todo cidadão não é confiável. E esta lei vem para inverter isto. Nós temos que entender que todo cidadão tem que ter o benefício da boa-fé. Nós somos um povo trabalhador, um povo honesto, um povo que na sua essência é de gente correta, né? Então, nesse sentido, um dos pilares do projeto, por exemplo, é a aprovação tácita. O que é a aprovação tácita? O empreendedor, principalmente para as áreas, atividades de menos risco, né? Por exemplo, uma loja que vai vender camiseta. E geralmente esses empreendedores são os pequenos e médios, né? Então ele vai pedir uma licença para trabalhar, o alvará, enfim, uma coisa mais complexa, uma licença ambiental, mas enfim, ele vai pedir um alvará. O poder público tem que sinalizar para ele, no projeto de lei, a gente sugere que seja 30 dias para entregar esta licença. Então o empreendedor vai até o órgão público e diz: eu atesto que estou cumprindo as leis, eu atesto que tem alocação, enfim, que eu cumpro todas as regras. Se o Estado em 30 dias não der retorno para esse cidadão, ele está liberado para começar a trabalhar, porque nós estamos pressupondo que ele está agindo de forma correta e a culpa é do Estado, que é moroso, ineficiente, burocrático e que não deu a resposta, né? Então, esse é um dos pilares que esta legislação traz.
O outro diz respeito à digitalização dos processos. O Brasil hoje gasta, a União, 460 milhões de reais por ano para armazenar papel, né? Nós estamos na era da tecnologia, na era da sustentabilidade, né? Então nós estamos trazendo a regulamentação para que o empreendedor possa digitalizar os seus documentos, e tem documentos de ordem trabalhista que o governo pede que se guarde por 20 anos. Que ele possa fazer isso num pendrive, numa nuvem, no computador dele, não precise armazenar papel, porque isso é custo, isso não faz bem para o meio ambiente, né? Então, também a lei traz, o projeto de lei traz uma desburocratização e um incentivo às startups, né? Nós estamos numa era também da inovação e nós precisamos fomentar o desenvolvimento tecnológico, né? Então a lei ela impõe que não exijam amarras ao proprietário, enfim, a equipe que tem uma startup, no momento em que eles estão desenvolvendo os seus projetos, no momento em que eles estão desenvolvendo novas tecnologias, desenvolvendo produtos, eles não têm amarras burocráticas, né? Nós entendemos que a partir disso também facilite, né, a inovação e a presença de novas empresas, novas soluções que vão trazer, em última instância, desenvolvimento econômico. Então, a lei visa isso, visa instituir este conceito da liberdade econômica que nós entendemos ser muito importante para o desenvolvimento do nosso Estado. O senhor já começou a construir, junto aos parlamentares, seus colegas, inclusive aqui no plenário, para aprovação dessa matéria, porque não basta, né, só protocolar, para o senhor conquistar o voto dos parlamentares, o senhor tem que construir a maioria aqui no parlamento. Exatamente, eu já tenho conversado bastante com os colegas, né? A gente fez o protocolo desse projeto na segunda-feira. Hoje, né, a gente teve a primeira reunião depois do protocolo da Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e Turismo, né? Tive a oportunidade de apresentar de forma resumida, ali, sucinta, mas já para todos os colegas integrantes da comissão, os propósitos desse projeto, né? No dia a dia aqui no plenário a gente vai conversando. Agora tem um período regimental aí para análise dos trâmites, né? E depois já na CCJ, que é a primeira comissão, eu já vou estar conversando com os colegas para explicar e buscar também contribuições no sentido de aperfeiçoar o projeto, né? Para que a gente possa ter num resultado final um projeto que cumpra com o seu propósito, que é o que a gente está propondo, né? Mas todas as sugestões em ordem de melhorar e aumentar a liberdade econômica, aumentar o poder do cidadão perante ao Estado. Tem uma outra situação muito importante no projeto, que é a seguinte: se a lei ou a regulamentação ela não for clara, tiver duas interpretações, tem que valer a interpretação mais favorável ao cidadão. Ou seja, ou o Estado faz uma regulamentação clara, né, e que não seja motivo de interpretação. Se não conseguir e houver interpretação, a interpretação que tem que valer é a que privilegie o cidadão, o empreendedor. Então, tudo que vier nesse sentido, nós iremos acolher com maior satisfação, porque, como eu falei antes, essa casa é uma casa de construção coletiva, né? E eu quero trabalhar para que a gente possa, o mais rápido possível, convencer os colegas, cumprir os trâmites e ter esse projeto aprovado. O senhor chega exatamente no momento de reformas em nível estadual, a gente sabe que estão acontecendo em nível nacional também, mas o senhor já votou, inclusive, aqui com o governador Eduardo Leite. O senhor foi secretário de Eduardo Leite, né, nos primeiros meses de governo, antes de assumir aqui o Parlamento Gaúcho. Qual é a sua expectativa para essas reformas, porque estão previstas privatizações, inclusive, né? O Estado passa por um momento muito complicado, né? Por uma série de razões, né, que depois a gente pode explorar isso, talvez num outro momento, né, as razões que nos levaram até esta crise, mas hoje nós somos o Estado que temos um déficit de 100 bilhões de reais, né? Se numa situação hipotética, o governador Eduardo Leite inclusive usa este exemplo, né, se ele ganhasse na Mega Sena 100 bilhões de reais e pagasse todo o nosso estoque de precatórios, a dívida com a União, os restos a pagar, ou seja, zerasse as nossas contas, né, o Estado passasse a não ter mais nenhuma dívida, mesmo assim, no final deste ano estaria faltando 2 bilhões de reais para fechar o orçamento. Por quê? Porque o Estado do Rio Grande do Sul custa 2 bilhões a mais da sua capacidade de arrecadar, né? E aí isso é uma questão que
nós deputados temos que ter a responsabilidade que isso não cabe concordar ou discordar. É um número objetivo, é o orçamento do Estado, né? Então, como nós vamos enfrentar isso? De forma a buscar uma solução definitiva e que nós possamos levar o Rio Grande do Sul para outro patamar, ou vamos seguir enxugando gelo até cair no precipício, né? Eu acho que isso está, pelo menos para mim, está muito claro. E para que a gente possa reformar o Estado, para que o Estado possa voltar a ter condições de investimento naquilo que interessa, só para o telespectador ter uma ideia, o déficit que o Estado tem com os municípios no que diz respeito aos repasses da saúde é um pouco mais de R$1 bilhão, né? Então, nós estamos falando da vida das pessoas, não vai dinheiro para ambulância, não vai dinheiro para remédio, não vai dinheiro para os hospitais. A CE cobra na conta de luz o ICMS, eu, telespectador que tem a sua área atendida pela CE, paga esse ICMS. E a CE, para sobreviver, não repassa o ICMS para o Estado. Ou seja, e hoje a CE deve R$1 bilhão para o Estado em ICMS. Então, é uma opção que nós vamos ter que fazer. Ou nós vamos ter um Estado que vai fazer de conta que tem uma companhia de energia elétrica, ou nós vamos readequar o espaço para que este R$1 bilhão venha para o caixa do Estado para que a gente gaste na saúde das pessoas, né? Então as reformas, na minha opinião, e essa é uma discussão que nós vamos fazer, já estamos fazendo aqui no Parlamento, vamos seguir fazendo com a sociedade, não tem outro caminho a não ser reformar a estrutura do Estado do Rio Grande do Sul. Muitas coisas foram possíveis em outros tempos, mas hoje elas não cabem mais na nossa estrutura financeira, né? Então, a gente tem esse compromisso, eu acredito que o caminho que o governador está construindo junto com a sua equipe é o caminho adequado, é o caminho necessário para que nós possamos reformar o nosso Estado e transformar o Estado naquilo que nós entendemos que é fundamental e que, na verdade, é o que a sociedade quer. A sociedade quer segurança, as pessoas querem andar na rua com segurança. As pessoas querem poder ter educação para ter um futuro para o seu filho. As pessoas querem ter saúde e isso o Estado não dá. Nós precisamos, eu acho que é a nossa responsabilidade e dever, brigar por isso. E é com este estímulo, com essa motivação e com essa determinação que eu vou estar trabalhando aqui no Parlamento. E eu tenho que lhe dizer que nosso programa está chegando ao final, deputado, mas eu quero ir a um ping-pong com o senhor, dizer que o senhor tem apenas 39 anos, mas já deve ter um momento marcante na sua vida, na sua carreira política. Ah, com certeza, e acho que foi a posse aqui no Parlamento no dia 27 de março. Um sonho? É ver o Rio Grande próspero. Um livro ou um filme que tenha marcado? As 6 lições de Ludwig von Mises. É um livro que fala sobre os principais conceitos do liberalismo, que eu acho que é o caminho que pode levar o nosso Estado à prosperidade. O próximo seria gremista colorado, mas já é colorado, o senhor não precisa nem responder, coloradaço. Um valor importante? Um valor importante é a liberdade. Alguém que o senhor admira, não sei se o senhor tem heróis? Eu admiro muito a Ayrton Senna. Para mim é um exemplo. Uma lição importante? A gente nunca pode perder a humildade. Um defeito? Sou um cara ansioso. Um hobby? Brincar com meu filho e com meus cachorros. Um desafio? É contribuir para que possamos fazer as reformas que o Rio Grande precisa. Qual o papel do Poder Legislativo no contexto político hoje, em nível nacional e federal também? Ele é indispensável para que a gente mude a história da nossa nação e do nosso Estado na direção de ter uma sociedade livre e próspera. Deputado, muito obrigada. Obrigado. Agradeço a sua participação aqui para mostrar um pouquinho da sua trajetória. E a você, obrigada pela companhia e até o próximo encontro.